E aí, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho do teorema de Arquimedes, tá? Fazer algumas questões e tirar todas essas dúvidas que a gente tiver a respeito desse tópico. Vamos lá. O teorema de Arquimedes, ele é um teorema interessante porque a gente sempre vai utilizar ele quando falar de algum líquido ou gás, tá? Bom, o teorema de Arquimedes, já coloquei aqui escrito para a gente, ele diz o seguinte: todo corpo, total ou parcialmente submerso em um fluido, e quando eu falo de fluido, eu estou falando de um líquido ou gás, em repouso, sofre a ação de uma força vertical de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Bora entender isso aqui um pouquinho melhor? Ó, imagina que eu tenha aqui uma pequena bolinha presa numa corda, tá? Que tá presa ali no teto. Então, quando a gente analisa as forças nessa bolinha, vamos lá. Veja, você tem o peso dessa bola, tudo bem? Você tem a força peso dela. E você tem uma força devido à interação da corda com a bolinha, que é a nossa força de tração, que eu vou chamar de T1, tudo bem? Agora vamos pegar uma segunda situação. Veja, primeiro a gente identifica que isso daqui está em repouso, né? O somatório das forças é igual a zero, porque a bolinha não desce, né? E nem sobe. Mas se a gente pega essa mesma bolinha, nessa mesma situação, e coloca ela agora dentro de um fluido, a gente vai notar um detalhe. Primeiro, a força-peso é a mesma. Lembra que a peso só depende da massa e da gravidade. Veja, quando você está dentro da água e você vai levantar alguma coisa, né? Tipo, você vai levantar o seu amigo fora da água. Se ele for um pouquinho pesadinho, vai ser um pouco difícil de levantar, né? Agora, quando você colocar ele dentro da água, você tem uma certa facilidade, né? Parece que a água está ajudando a levantar esse seu amigo. Veja, se isso é verdade, nós temos uma situação um pouquinho diferente aqui. Porque, veja, se a gente for analisar as trações nas duas cordas, essa segunda tração aqui, T2, ela vai ter que ser menor, devido a essa sensação de leveza que nós temos dentro da água, tá? Então, uma coisa eu já percebo, T1 é maior do que T2. Isso é uma verdade aqui pra gente, né? Essa sensação de leveza, essa sensação de que você pode carregar qualquer coisa dentro d'água, provoca essa situação aqui pra gente. Só que veja, para T2 ser menor do que T1, dado a mesma situação, a mesma bolinha e tudo mais, precisa existir uma força para compensar essa perda, né? A T2 não se tornou menor do que a T1? Veja, para isso daqui continuar em equilíbrio, deve existir uma outra força para equilibrar essa bolinha. E é aí que surge o teorema de Arquimedes, dizendo que todo corpo, total ou parcialmente submerso, vai experimentar uma força vertical para cima, tá? Que a gente vai chamar de empuxo. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma outra força vertical, que é a força de empuxo. O teorema de Arquimedes vem para me dizer exatamente isso. Existe uma força vertical dentro desses fluidos que é, dá essa sensação de leveza para a gente. Tudo bem? E aí, veja, esse empuxo, essa nova força que a gente vai calcular, é dada em newtons, é uma força que a gente pode utilizar nas leis de Newton também, tá? Só que veja, olha um detalhe interessante. Quando eu coloquei essa bolinha dentro desse recipiente, se esse recipiente estivesse totalmente cheio, né, a gente sabe que esse líquido ia ser transbordado, né? Imagina você estar numa caixa totalmente cheia de água. Se você entrar na caixa, a água ela vai transbordar, ela vai sair, tudo bem? Então, se ela vai sair, ó, vamos pegar a seguinte situação, ela vai cair para cá, ó, tudo bem? Ela vai cair e vai encher esse potinho aqui, tá bom? E aí, veja, se
encheu uma certa quantidade de água aqui dentro, eu tenho uma certa quantidade de água, consequentemente, uma certa quantidade de massa de água, né? Então existe uma força-peso aqui. Existe uma força-peso aqui, que é a respeito do peso dessa água que foi deslocado. Tudo bem? O que Arquimedes diz é que essa força-peso é o peso do fluido deslocado, né? Aqui, ó, peso do fluido deslocado. E de acordo com o nosso teorema, se esse é o peso do fluido deslocado, o empuxo, aquela força vertical para cima que está sendo aplicada na bolinha em verde, é igual a esse peso. Então veja, o empuxo, vamos colocar a dedução aqui embaixo, ó. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Certo? E aí veja, peso eu sei calcular. Massa vezes gravidade. Só que essa massa aqui, vou até corrigir, é a massa de água que tem ali, certo? Não é a massa da esfera, é a massa de água. Para a gente não ter que trabalhar com massa, a gente trabalha com densidade, né? Lembra que densidade é massa sobre volume? Se a gente pega a situação em que eu tenho a massa da água e isolo ela, eu tenho a densidade vezes o volume. E aí eu posso pegar essa expressão e substituir aqui embaixo. O empuxo, aquela força vertical para cima, é igual à densidade do líquido, que a gente está utilizando água, mas poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro líquido ou fluido. A gente até pode colocar a densidade do fluido, tá? Não precisa ser necessariamente água. Vezes o volume de água que foi deslocado. Perceba, não é toda a água que estava dentro do pote. É só a água que foi deslocado aqui no potinho. Vezes a gravidade. Pronto. É assim que você vai calcular o seu empuxo. Tá bom? Ó, lembra das unidades de medida. Para a gente calcular o empuxo em newtons, essa densidade tem que ser em quilograma por metro cúbico. Esse volume deslocado tem que ser em metro cúbico. E é claro, a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Se você estiver calculando a força empuxo, que é o mais provável, você vai colocar nessas unidades de medidas. Tá bom? Então, de novo, aqui nós temos o teorema de Arquimedes, ele fala de uma nova força, que é a força de empuxo, uma força vertical para cima, que a gente vai utilizar nos nossos problemas de leis de Newton. Certo? Bora fazer uma questão? Ah, antes disso, veja, aqui no teorema a gente tem que essa força ela é proporcional ao volume deslocado, tá? O que que seria isso? O que que significa eu dizer isso? Se a gente pegasse, por exemplo, um recipiente com água aqui, ó, e eu fosse analisar, vou desenhar um blocão aqui, tá? Mas a gente está querendo analisar um recipiente com água aqui. Vou botar assim, fica bem visível. Aqui, pronto. Temos aqui um recipiente com água, certo? E eu vou, digamos que é uma piscina, uma caixa com água, tanto faz. Tanto que a gente tem aqui algum fluido para a gente poder analisar. Então, eu vou analisar esse fluido aqui dentro, um objeto dentro desse fluido. Tudo bem? Não precisa estar totalmente cheio, só ter aqui. Veja, se eu pegasse e colocasse um objeto aqui, e fosse pegando umas situaçõezinhas bem específicas. Por exemplo, se eu colocar um objeto aqui, ele estaria sofrendo de uma força de empuxo? Um objeto de massa m, tá? Esse carinha tem massa. Estaria sofrendo de uma força de empuxo? Não, né? Por que que ele não estaria? Porque ele ainda não foi submerso dentro da água.
Então aqui a gente até pode dizer que ele só tem a força peso dele. Peso. Tudo bem? Se eu pegasse esse mesmo objeto e agora eu vou colocar ele dentro da água, mas eu não vou submergir ele por inteiro. Eu vou colocar só um pedacinho. Pronto, só um pedacinho. Veja que bem aqui, ó, eu vou fazer de roxo, tem um pedacinho dele que está dentro da água. Tá aqui, ó. Veja, esse é o volume de água que ele está deslocando. É um volume pequeno. Se ele está deslocando um volume pequeno, a força de empuxo também tem que ser pequena, tá bom? Uma força de empuxo pequena porque eu só desloquei uma pequena quantidade de água. E aí, quanto mais fundo eu vou colocando esse objeto, vale lembrar que essa força de empuxo ela vai aumentando. Ela vai se tornando maior, tá bom? Até o momento em que eu coloco ela por inteiro e ela atinge o seu máximo. Quando é que ela vai atingir o seu máximo? Quando eu deslocar todo o volume do objeto. E aí, eu vou ter a máxima intensidade da força de empuxo, tá bom? E aqui é um detalhe interessante, porque veja, se eu tiver uma situação em que o peso do objeto for maior do que o empuxo, significa que o objeto está afundando. Veja, lei de Newton, segunda lei de Newton. Se a força vertical para baixo é maior que a força vertical para cima, eu tenho um movimento de queda, não de queda, né, mas um movimento decrescente ali dentro. Ele vai diminuindo a sua posição, vai descendo até o fundo desse recipiente. Então, nessa situação aqui, eu tenho que o objeto está boiando. Boiando não, desculpa. Ele afunda, tá? Se o peso do objeto for maior do que o empuxo, o objeto vai afundar. Agora, se eu pegar a situação em que o peso do objeto é igual ao empuxo, o que que a gente pode pensar? É uma situação de equilíbrio. Então, o nosso objeto, ele vai boiar. Tudo bem? Então, veja, antes a gente tinha dito que para um objeto boiar, a densidade dele tinha que ser menor do que o do líquido em que ele estava tentando boiar. Isso é verdade. Agora a gente tem uma outra situação para dizer se o objeto está boiando ou não. É só a gente analisar o peso dele e o empuxo, tá bom? Algumas questões, a boa parte das questões, a gente vai trabalhar com a situação em que o objeto está boiando. Mas pode existir situações em que o objeto está afundando, tá? Não tem problema. Bora fazer uma questão? Vamos lá. Ó, só revisando de novo a equação. O empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Joia? Vamos lá. Vamos lá. Olha essa questão que caiu na nossa UFRR. Três exploradores decidem construir uma jangada para atravessar o Rio Branco durante uma expedição. Os ocupantes da jangada possuem massas de 60 quilos, 70 e 70 quilos, respectivamente. Antes de pôr a jangada no rio, eles decidem testá-la em uma piscina. Durante o teste, baseando-se no princípio de Arquimedes, eles mediram o nível de água deslocado pela jangada com os três tripulantes embarcados. Eles perceberam que a água da piscina se elevou em 5 centímetros. A piscina possui as seguintes dimensões: 2 metros de largura, 3 de comprimento. A partir das informações fornecidas, podemos afirmar que a massa da jangada é. E aí, considere a densidade da água como 1000 kg por metro cúbico e a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Veja, fiz dois desenhos aqui: o desenho da piscina e o desenho dos tripulantes em cima do barco. O que a gente precisa analisar é o seguinte: quando eles colocaram esse barquinho aqui lá dentro da piscina, né? Aqui, houve um deslocamento da água na vertical, né? Já que a gente está falando de altura, de 5 centímetros. Então a água subiu 5 centímetros. Veja, isso é uma informação importante, porque se eu quiser determinar a massa desse barquinho, eu vou precisar dessa água que se deslocou, porque eu estou falando de empuxo, tá bom?
Ó, primeira coisa que a gente pode notar aqui é que se o barquinho não afundou, nós temos aquela situação em que o empuxo é igual ao peso. Então veja, eu tenho o peso desse carinha, só que veja, o peso é o peso total. E quando eu falo de peso total, eu estou dizendo que é o peso dos três carinhas mais o peso do barco. Então é a mesma coisa que eu pegar 60 mais 70 mais 70 mais m vezes a gravidade. Tá bom? Que veja aí, né? A gente até pode já resolver essa parte aqui. O peso total, ele é igual a 200 mais m. Vamos colocar dentro do parêntese aqui mesmo. Vezes a gravidade. Veja, eu não vou substituir a gravidade agora porque não é me interessante. Ó, a outra força que a gente tem é a força de empuxo, que é a força vertical para cima. Empuxo. E aí, dada essa situação de equilíbrio, a gente sabe que o peso total é igual ao empuxo. E aí, vamos lá. Peso total a gente já tinha visto. É 200 mais m, tudo isso dentro do parêntese, vezes a gravidade. O nosso empuxo, vamos lembrar, é a densidade do fluido, como o fluido aqui nesse caso é água, então é a densidade da água, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. E olha que legal, gravidade corta com gravidade. Tá bom? Agora a gente só tem que tomar cuidado com um detalhe. Eu não sei quanto é que vale esse volume deslocado. Porém, eu posso descobrir, porque a questão me deu algumas informações. Veja, para eu determinar o volume de água que subiu, basta eu multiplicar todas essas três grandezas que a gente tem aqui, né? O volume deslocado. Ah, e vamos só corrigir aqui, que a questão fala 5 centímetros, mas eu tenho que colocar em metros. Então é 0,05 metros. E aí, o volume deslocado vai ser 3 vezes 2, 6 vezes 0,05. E aí a gente vai ter que o volume deslocado é 0,3. 0,3 metro cúbico, que é a unidade de medida que a gente precisava. Tá bom? Vamos substituir tudo isso. Aqui vai ficar, ó, 200 mais a massa m, que é a massa do barco, igual a densidade de água, que é 1000 kg por metro cúbico, vezes o volume deslocado, que é 0,3. Então, eu vou ter 200 mais m igual a 300. Tudo bem? Logo, a massa de água vai ser 300. Aí eu vou passar o 200 para o lado esquerdo, direito, subtraindo. A massa do nosso barco terá que ser de 100 quilos. Pronto. Gabarito. Letra A. Veja, trabalhar com empuxo não é difícil. A gente só tem que mesmo que lembrar e não esquecer das unidades de medidas, tá? Mas é basicamente situações de equilíbrio, situações em que eu tenho que utilizar as leis de Newton para resolver. Tudo jóia? Reveja a questão, tente fazer sozinho depois, tudo bem? Mas falar do teorema de Arquimedes é falar dessa nova força, que é a força de empuxo, que você vai poder utilizar. Você vai usar as mesmas leis da termodinâmica não, desculpa, as mesmas leis de Newton para resolver qualquer problema, tá? É só mais uma força que você vai ter que colocar no seu repertório, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, podem vir me procurar. Na próxima aula, provavelmente veremos o nosso próximo teorema, o teorema de Pascal. Então, fiquem com isso. E até mais. Tchau, tchau.